E arrumei um emprego num restaurante de auxiliar de cozinha e comecei a observar que as meninas que trabalhavam lá, uma levava um bolinho, uma levava um pãozinho caseiro, uma levava um artesanato, um paninho de prato. E o pessoal, tinha bastante gente que trabalhava lá, e o pessoal começava a comprar. E daí comecei a fazer uma lasanha, levar um ravioli, um macarrãozinho, um empadão. Cara, e daí, pedidinho, eu quero um desse, só para o pessoal ali, os funcionários. E daí, falei, vou abrir uma casa de massas. Mas só que continuei trabalhando. Tinha um imóvel que era de um conhecido nosso, um parente ali, um primo meu, que estava desocupado. Ele falou assim, olha, você não quer abrir um negócio aqui no bairro aí? Nem te cobra aluguel, nada, fica. Depois que você engrenar, a gente conversa. Não, beleza. Sem nada, não tinha nada. O dinheiro do pagamento do mês ali, minha esposa grávida, eu trabalhando. Falei, vamos encarar. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de delivery, para o dono de qualquer negócio de alimentação. A gente chegou agora ao 4º episódio da nova temporada Donos de Restaurantes na Estrada. Eu estou em Curitiba e hoje eu vou aqui bater um papo com o Rui do restaurante do Rui. Tá aqui comigo. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Rui. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, bater um papo aí, ver o que a gente pode ajudar com as pessoas aí, né? Cara, que prazer bater um papo aqui com você. Você que eu conheci através de um amigo, que é o Beto Madaloso, que também participou do nosso podcast aqui. Foi um dos nossos entrevistados aqui em Curitiba, e ele me falou muito bem lá do restaurante do Rui. Então, para as pessoas conhecerem um restaurante raiz aqui de Curitiba, me conta como tudo começou. Como é que começou essa paixão pelo negócio de gastronomia? Como é que você começou o seu negócio? Conta pra gente. Bom, eu desde pequeno sempre gostei de estar no meio da cozinha, né? Sempre. Descendente de italiano, mesa farta sempre, reunião de família com muita comida, e eu sempre estava ali, ou do lado da minha mãe, do lado das minhas tias, eu sempre estava no meio da confusão lá, né? E tá no sangue, né? Isso daí é As tias cozinhavam, cozinhavam, almoço, final de semana, em aniversários, em casa também, almoço, janta. Sempre estava ali curioso, vendo, experimentando, e gordinho sempre está no meio da cozinha, né? Comendo, experimentando e tudo. E eu acho que foi aí o começo já. Além de estar no sangue já, né? De descendente italiano, de gostar de comer e de cozinhar também, né? Cara, que curioso isso que você está falando. Eu também sou descendente de italianos. Eu, inclusive, tive a minha cidadania reconhecida agora, há alguns meses atrás. E eu também fui criado exatamente da mesma forma que você. Gordinho na cozinha e com minha mãe cozinhando, com as minhas tias cozinhando. Falando nisso, Dona Silvana fez um feijão tropeiro essa semana e um macarrão que estavam espetaculares, então eu sei muito bem o que é isso. É isso aí. Então você sabe bem como é que Eu é, né? sei bem o que é isso. E aí, Rui, como é que isso evoluiu para algum dia você resolver ter um restaurante? Você já chegou e abriu um restaurante assim, da noite para o dia? Como é que foi isso? Foi sofrido no começo. A ideia, por eu gostar da gastronomia, de cozinhar, eu fiz um curso há 25 anos, 26 anos atrás no Senac, Sim. com a intenção de aprimorar, de conhecer um pouquinho mais e mais por sair empregado de lá, entendeu? Uhum. Daí fiz um curso, naquela época era curso de 6 meses, 8 meses, se eu não me engano, para ter uma noção um pouquinho mais profissional, né? Uhum. Que me ajudou bastante, conheci bastante gente e comecei a fazer em casa. Macarrão caseiro, lasanha, fazia massa, ovos ali no rolinho, abria no cilindro manual ali, e arrumei um emprego num restaurante.
de auxiliar de cozinha, auxiliar de fogão, e comecei a trabalhar lá. E comecei a observar que as meninas que trabalhavam lá, uma levava um bolinho, uma levava um pãozinho caseiro, uma levava um artesanato, um paninho de prato. E o pessoal, tinha bastante gente que trabalhava lá, e o pessoal começava a comprar. Marcava na cadernetinha, pagava no vale ou no pagamento. E falei, cara, vou trazer umas coisas aqui. Eu sempre cozinhei ali no fogão, quando tinha que fazer a refeição dos funcionários, eu estava ali. E o pessoal gostava do meu tempero, apesar que eu não era chefe nada, eu era auxiliar, trabalhava em todos os setores. E daí comecei a fazer uma lasanha, levar um ravioli, um macarrãozinho, um empadão. Cara, e daí, pedidinho, eu quero um desse, só para o pessoal ali, os funcionários. E daí, falei, vou abrir uma casa de massas. Mas só que continuei trabalhando. Tinha um imóvel que era de um conhecido nosso, um parente ali, um primo meu, que estava desocupado. Ele falou assim, olha, você não quer abrir um negócio aqui no bairro aí? Nem te cobra aluguel, nada, fica. Depois que você engrenar, a gente conversa. Não, beleza. Sem nada, não tinha nada. O dinheiro do pagamento do mês ali, minha esposa grávida, eu trabalhando. Falei, vamos encarar. Empresta dinheiro de um, cheque de outro, pega uma mesa que não usa, uma cadeira, um fogão e monta daquele jeito, né? Sem nada, recurso zero. E você começa desse jeito. O bairro tinha uma necessidade, que daí você também tem que mirar nesse ponto também da onde você está, né? Cara, é muito importante isso que você está trazendo, Rui. Você está trazendo, então, que o seu início foi um início difícil, um início sem estrutura, sem dinheiro, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Você verificou uma necessidade que existia Local. em um determinado bairro. Sim. Então, pessoas querendo comprar, pessoas com um problema, e você tinha uma solução para aquele problema. Sim. Que era, nesse caso, as comidas, as massas que você fazia. Então, aquilo ali foi o início de um projeto que a gente vai entender hoje como está, mas que naquele momento resolvia de fato um problema. E aí você começou com muita dificuldade. Muita dificuldade, e sem dinheiro, né? Vendia o almoço para comprar janta e a janta para o almoço, né? Para comprar os ingredientes, comprar matéria-prima para você estar produzindo. Comprava praticamente todos os dias. Todo dia, um pouquinho, daquilo lá se ia fazendo um montante, né? Daquele já sobrava um pouquinho e daquele jeito. E a minha localização ali era péssima, era um beco. Acho que tinha uns 50, 60 metros a rua onde era. E tanto que os carros não passava dois. Um tinha que esperar o outro passar para poder entrar na rua. E do lado tinha uma igreja, tem até hoje uma igreja ali, que aos domingos o pessoal passava e via e na volta já levava, entendeu? Isso também foi a igreja uma situação foi uma bacana isso. A igreja foi uma das salvações. E daí da casa de massas a gente pegou uma panela em casa que eu não usava e foi fazendo, daí teve que deixar tudo organizado por causa da vigilância sanitária, coloca uma divisória com vidro e daí com o tempo você vai organizando melhor, né? Mais uma vez, Rui, eu preciso chamar a atenção aqui para que as pessoas que estão nos escutando, elas tenham um ouvido mais apurado para escutar algumas coisas que deram certo, e aqui a gente vai tentando pincelar para facilitar para o dono de restaurante. Veja que a sua localização, então, era uma localização privilegiada, apesar de estar num beco que não era tão legal assim, mas com a igreja, a gente tem uma movimentação de pessoas muito grande, várias pessoas passando ali em frente o seu negócio e vendo que aquilo ali existia. Então, com uma movimentação grande de pessoas, a gente aumenta a demanda, né? Sem dúvida. Por mais que a pessoa não compre naquele dia ou naquele momento, ela está ciente que ali que aquilo ali vai ser útil para ela em algum momento. Verdade. É ou não é? Sim. Então ali ela já tem alguma coisa que ela pode contar. Ali tem uma casa de massas, ou tem uma sorveteria, ou tem uma lojinha disso e daquilo. Hoje eu não quero
chega Mas ela fica com aquilo na na cabeça, né? Às vezes uma conversa ali de vizinho ou enfim, uma conversa qualquer. Sim. Eu queria comprar um negócio, mas a gente... ali na ruazinha tal rua tem. Então é por aí que o negócio já vai começando a nascer de uma forma mais, né, eficiente, né? E como é que foi o desenvolvimento? Como é que isso se desdobrou? Se desdobrou da seguinte forma: a demanda e a necessidade do meu bairro, da minha região ali, do meu local. Comecei vendendo massa no local de trabalho, daí abri a portinha, comecei a vender no balcão. O cliente, alguns que iam comprar para comer em casa ou para comer no próprio serviço, no trabalho, começava a pedir para esquentar no micro-ondas. Você não quer esquentar essa lasanha aí para mim comer? Estou com horário ali para trabalho. Não, beleza. Comia de pé no balcãozinho, na marmitinha de alumínio, talherzinho de plástico. E o negócio foi indo. Daí um já trouxe o outro, o amigo já trouxe, e aquele negócio começou a ficar meio apertado ali, meio não desorganizado, mas começou a criar um pouco de tumulto, porque daí o balcão não tinha muita estrutura. Peraí, vamos pensar que aqui o caminho é esse. Coloca uma bancadinha na parede, já coloca uma banquetinha, já se estrutura mais com a produção, já faz as porções um pouquinho menor para a pessoa consumir ali, que não era o foco. Sim. Mas eu estava tendo mais procura do pessoal querer comer ali do que levar para casa. E o meu movimento maior era nos finais de semana, sábado e domingo. Por causa que daí a maioria não trabalha e não quer cozinhar. Daí a gente mudou um pouco o foco. Daí apareceu uma oportunidade da loja do lado tá vaga. Quebramos a porta, pegamos o outro imóvel ali e vamos colocar um buffet. Foi assim sua primeira ampliação, chamar Quebrei assim, a porta, comprei um buffet, porque já tinha a cozinha ali, né? A gente começou a improvisar. Vamos fazer um pratinho aqui, uma massa ali, um franguinho assado, e foi indo. Daí abriu uma outra imóvel no mesmo imóvel, abriu mais uma porta, que daí fazia fundos. E daí, vamos pegar. Daí aumentei a minha cozinha, daí onde era a casa de massas, o atendimento, eu coloquei mesa. E daí o negócio de lá para cá, graças a Deus, só veio a crescer. De 12 lugares, do balcãozinho ali do pessoal comer em pé, as primeiras mesas. Qual que era o tamanho inicial do lugar? Ele tinha a metade desse estúdio aqui. Acho que dá o quê? Uns 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Isso, Uau. Quantos lugares era no início? No início eu comecei com, acho que 12 lugares, 3 mesas de 4, e daí depois espreme aqui, pega ali do lado, já coloca mais 8 e assim vai indo, faz um puxado, coloca um toldo ali na frente. E hoje eu tô com 146 lugares no meu restaurante e com um giro de 3 vezes ali, que é em torno de 500 pessoas diariamente. Seu restaurante roda 3 vezes? 3 vezes, dia. Você serve mais ou menos 400, 500 refeições dia. Eu abro o restaurante sabendo, graças a Deus, que eu vou atender no mínimo 450 pessoas. Isso daí eu já sei. Incrível isso. Líder, bastante atenção no que eu vou dizer agora. Uma das coisas que eu mais falo no DDR Master aqui, a forma mais inteligente de crescer o seu negócio é progresso e ordem. Na bandeira do Brasil tem escrito ordem e progresso. Quando a gente pensa em um negócio, e é exatamente o que o Rui está trazendo aqui para a gente pensa sempre em, primeiro eu começo a vender, primeiro eu começo a colocar dinheiro no meu negócio, primeiro eu começo a alavancar as vendas e depois eu arrumo a casa. Então, o nosso primeiro desafio é realmente conseguir alavancar um negócio em relação às vendas. Eu preciso de girar uma grana para o meu negócio funcionar, para eu ter capital de giro, para eu conseguir ter fluxo de caixa, então eu preciso vender. Eu vejo muitas pessoas preocupadas numa fase inicial em montar time, em montar processo. Marani, o que eu preciso fazer para o meu restaurante não ser dependente de mim? O que eu preciso? Nada disso é importante no início. A gente sempre precisa pensar em progresso e depois ordem.
O que o Rui tá contando aqui é que ele foi fazendo um puxadinho, 12 lugares, depois eu quebro uma porta, eu alugo um lugar do lado, depois eu puxo mais um pouquinho. Ou seja, à medida que o negócio dele foi crescendo, ele foi se organizando. E hoje o Rui tem um dos restaurantes aqui mais conhecidos de Curitiba. Uma das coisas que eu mais li aqui a respeito do seu restaurante, Rui, é a comida caseira, é o carinho da comida, é aquela maionese caseira. Me conta mais disso. Você entra na cozinha, você não entra. Como é que funciona o ritmo do seu restaurante? Eu tô na cozinha do restaurante desde as 7 da manhã até o último cliente sair. Então, assim, eu tô na operação. Eu faço o pedido, eu recebo mercadoria, eu processo os insumos. Claro, eu tenho 14 funcionários, Sim. mas eu tô na operação. Porque às vezes, muitas situações, a pessoa ela quer ter um restaurante, ela só quer ser dona do restaurante. Ela não quer estar ali no restaurante. Ela quer dar a chave para o gerente ou para a cozinheira chegar lá, abrir e ele vai lá e fecha. Não, o restaurante tem que ter tua alma. Você tem que estar ali na operação. Pelo menos eu vejo. E eu vejo o meu sucesso por causa dessa questão aí. Eu e minha esposa, a gente chega às 7 horas da manhã e fica lá na operação. O que a sua mulher faz no restaurante? O que cada um faz? Eu fico na parte quente, na cozinha, e a minha esposa ali, ela trabalha mais na salada. Ela é responsável pela parte fria. Sim. E daí, a hora que nós abrimos o restaurante, Vi ela vai pro elogios caixa. para saladas também. A maionese, inclusive, são méritos dela, uma receita minha, mas quem executa é ela com muita maestria, que hoje o carro-chefe... Como é que é o nome dela? Lia. Lia. Então um beijo lá para Lia, os parabéns para Lia, porque eu li bastante comentários aqui do restaurante do Rui e em praticamente todos existe um elogio muito grande para maionese que é feita lá. Parece que é uma receita que é guardada a 7 chaves aí, porque tem alguma coisa especial nessa maionese, hein, Rui? Tem. Tanto que a gente chega 7 horas no restaurante, ali 10 para as 7, 7 horas, 7h10. A primeira coisa que ela vai fazer é a maionese. Então ela faz a maionese, deixa guardadinha lá, então ninguém vê a receita da maionese, ninguém vê. Claro, tem muito cliente que chega lá e conversa com os funcionários, o que vai nessa maionese? Vai isso, vai aquilo? Fala assim, pode falar tudo o que vai, mas a pessoa não vai conseguir fazer, né? E realmente é um segredo nosso ali do restaurante que, por mais que eu passe a receita para você, Marcelo, ela não vai ficar igual. Sim, eu acredito. Não vai ficar igual. Sim. Imagine, há 20 anos fazendo essa maionese, né? Sim. Tem um jeito de mexer ali diferente. Não, tem tudo. E tem assim... o ponto da... É tudo a olho, claro, tem as medidas ali, Claro. tudo, mas assim, não é nada pesado e ela tá igual todos os dias, todos os dias. Muita gente fala assim, vamos lá comer a maionese do Rui. Eu falei, não, a maionese é do restaurante do Rui, mas quem faz é ali, a minha esposa. Muito bom. E você fica na cozinha quente. O que tem de tão bom lá no restaurante do Rui? O que você acha que faz com que as pessoas queiram voltar todos os dias, as pessoas contem para outras pessoas o quanto o seu restaurante é legal, o quanto o seu restaurante é bom? Por que você acha que o seu restaurante ficou tão conhecido em Curitiba? Primeiramente, pela qualidade do que eu sirvo lá. E o padrão. Padrão e qualidade é uma coisa que você tem que seguir à risca. Hoje eu prefiro que o meu cliente reclame do preço do que da qualidade. Sim. Eu fui lá no restaurante do Rui e tá caro. Ele subiu R$5, um exemplo. Tá, mas daí eu pergunto, mas a comida continua boa? Não, continua boa, então fechou. Então tá tudo bem. Então tá tudo ok. Porque muita gente se perde no caminho porque tem alta de alguns insumos, que nem agora o azeite de oliva tá uma coisa que subiu aí de 30% a 40%. Sim. Eu vou continuar usando a mesma marca do meu azeite. Isso que você está falando é muito importante. Não vou trocar por um azeite composto ou um azeite inferior, porque você que está almoçando comigo lá todo dia, a semana inteira,
você vai sentir Eu diferença. vou notar, certeza. Vai sentir a E o que diferença. você disse, as pessoas se perdem nisso mesmo. Infelizmente, a gente mora em um país onde a gente tem uma volatilidade muito grande dos preços e o dono de restaurante absorve isso e muitas vezes ele não consegue repassar esse valor para os clientes e talvez seja um dos grandes problemas. O dono de restaurante morre de medo de reajustar preço, ele acha que o cliente vai achar ruim e que ele não vai conseguir vender a mesma coisa e nesse momento ele toma uma decisão quase sempre ruim. Eu vejo 3 caminhos, né? O caminho natural seria ele realmente reajustar o preço e segurar a bronca por um tempinho ali, que é, sei lá, 2, 3 semanas, às vezes um pouquinho mais do que isso. Sim. Depois disso tudo normaliza. Esse seria um caminho, né, Rui? Sim. E os outros 2 seria mudar a marca e piorar a qualidade e mudar ali, às vezes, a receita e piorar a qualidade. E o último caminho seria ele manter o preço e não fazer nada. E aí ele tem a mesma marca, ele mantém o preço, está tendo um prejuízo Sim. ou está tendo uma margem muito apertada e aí ele sabe que ele vai sobreviver por pouco tempo, porque sem margem a gente não tem como consegue trabalhar. É. Então, muitas vezes o dono de restaurante acaba tomando a pior gente decisão. tem um jogo de cintura ali, sabe até onde você pode. Às vezes ali é um reajuste pontual ali, que nem no inverno. Dá uma chuva, geada, queima ali um produto ali, um sobe, mas o outro deu uma diminuída. Então como eu faço Sim. as compras, eu sei aonde eu tenho que mexer no preço, até onde eu posso levar esse aumento, até onde a minha margem aguenta, para ver até onde é viável eu absorver aquele reajuste que teve sem eu poder passar para o meu cliente. Sim. Na maioria das vezes a gente absorve, porque o arroz diminuiu, o tomate subiu. Cara, então tá ok. Sim. Eu compro o arroz um exemplo, a R$6 o quilo e vendo no buffet a 70. É verdade. Buffet por quilo, Sim. por exemplo. Sim. Eu compro o salmão a 90, limpa, não sei o quê, e vendo ele a 70. Sim. Estou no prejuízo. Mas eu tenho lucro absurdo no arroz, no tomate. Então você tem que ter essa visão, ter o jogo de cintura para você saber harmonizar. Visão, estratégia. E estratégia de até você montar o teu cardápio no buffet ali, para você colocar uma carne muito boa, tipo coloca um salmão, uma paeja, coloca um yakisoba, que é barato, mas dá peso. Entendeu? Então você tem que ter aquele jogo de cintura de saber harmonizar o teu buffet com preços, não só com a comida, mas com os preços. Tem aquele jogo de cintura. Que legal isso. Você tem que saber harmonizar o seu buffet também com preço e não só com a comida. Nunca tinha escutado isso e achei genial. Rui, eu quero trazer uma situação que eu passei porque ilustra bastante o que você está trazendo para a gente. Eu fui almoçar em uma padaria que servia almoço e também esse dono de restaurante serve mais de 300 refeições por dia e por coincidência o proprietário estava lá nesse dia e eu estava almoçando com a minha esposa e não entendi muito bem o layout que ele tinha montado. O cliente tinha liberdade de escolher por onde começar ali, quase sempre eu estava vendo que os clientes que estavam na padaria dele começavam pelas proteínas, pelas carnes. E eu fui fazer essa pergunta para ele, eu falei, olha, eu vi ali no seu buffet, fiquei um pouco curioso para entender sua estratégia, por que as pessoas começam pela carne? E ele me falou, nossa, eu não sabia. Realmente está acontecendo isso? Eu falei, então espera um pouco e começa a observar que você vai entender. E na verdade ele não tinha uma estratégia e ele estava deixando de fazer com que os clientes começassem pela salada, pelos legumes que também pesam muito e que tem um peso muito atrativo para você, Rui. No restaurante do Rui é muito mais interessante que as pessoas sirvam batata, que as pessoas sirvam cenoura, que as pessoas sirvam outros tubérculos ali que tem um peso importante na balança, mais baixo, tem um custo muito mais baixo do que as proteínas. Dúvida. Então, muitas vezes, o restaurante, para dar lucro, precisa muito mais do que uma comida boa, né? Sem dúvida, tem que ter estratégia.
tem que ter estratégia. Eu vou usar de novo, porque eu adorei. Tem que ter uma harmonização de preços no seu buffet. Isso é genial, hein, Rui? Sim, tudo tem que ser harmonizado ali. Ali, que nem você falou, no restaurante, ele tem, a minha última opção do buffet são as carnes. Sim. Por uma questão de lógica também, Claro, né? E por uma claro. questão operacional ali, né? De custo, né? Sim. Porque e prato grande, né? Você coloca um prato grande para caber mais comida. Para o cliente comer com os olhos. Isso. E aí ele coloca, ele não tá vendo nem a quantidade ali que ele tá colocando, ele vai comer mais do que ele comeria com um prato pequeno. Sem dúvida, porque eu vejo por mim, eu gosto de organizar meu prato, cada coisa no seu lugarzinho ali. Sim. Claro, o arroz e feijão sempre em cima, uma farofinha do lado, mas você quer colocar as coisas separadamente ali, né? Então a gente tem essa lógica, essa estratégia para o cliente também incentivar ele a pegar mais. Nem que seja um pouquinho. Faz todo né? sentido. Todo sentido. Rui, o que você acha mais desafiador no dia a dia de um dono de restaurante? A gente sabe que tem várias dificuldades, tem vários desafios, mas quero saber, na sua visão, qual a maior dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia para gerir um restaurante? Eu agradeço todo dia, quando eu abro o meu restaurante e quando fecho. Eu tenho minhas dificuldades, assim como todo empresário em qualquer ramo, que é tributação, é fornecedor, é mão de obra, é qualidade de produtos, né? Preço Achei que também. A mão de obra aqui em Curitiba era tranquila, não é? A mão de obra hoje em dia é um fator bem desafiador para a gente tá conquistando. Eu tenho uma equipe que está comigo ali, a maioria estão comigo há mais de 10 anos, 10, 12 anos. Isso também é questão de gestão. Sem dúvida. Você tendo uma boa gestão com o teu funcionário, porque funcionário não é só o teu funcionário. Porque você convive com o teu funcionário mais que você convive com o teu irmão, com a sua família. Entendeu? Então você tem que ter o respeito mútuo ali com o teu colaborador que está ali fazendo com que você ganhe dinheiro. E você tem que ter uma forma de retribuir, saber conversar, pagar bem, né? Então, apesar disso, eu acho que a mão de obra, não vou generalizar, mas a mão de obra no ramo de gastronomia, ela está bem precária. Eu tenho falado já há algum tempo, Rui, que na minha visão, nos meus estudos, a mão de obra é hoje o maior problema do dono de restaurante. É quase impossível você conversar com um dono de restaurante que diz: não, eu não tenho nenhum problema de mão de obra, não tenho nenhuma vaga aberta. Enfim, é um problema, mas mais do que isso, né? Nos meus estudos, o que eu vejo é que pelo menos nos próximos 10 anos vai ser um grande desafio para todos nós. Muito grande. Isso porque tem muitas pessoas que passaram a empreender. Além de muitas pessoas empreendendo, a gente passou a ter uma concorrência que está cada dia mais acirrada. Todos os dias abrem novos bares, novos restaurantes, outros negócios, e as pessoas passaram a não valorizar tanto esse trabalho mais. Porque, se o Rui me mandar embora hoje, amanhã eu já tenho um outro emprego, então não tenho que me preocupar. Antes as pessoas tinham um conservadorismo maior em relação ao emprego, porque não era tão fácil trabalhar com a carteira assinada. Sim. Hoje a gente quer assinar a carteira do funcionário e muitas vezes ele não quer, né? E tem a informalidade também, né? Tem muito serviço informal aí que acaba atrapalhando a gente que paga os impostos, que leva tudo certinho ali. Então, e a pandemia também acredito que favoreceu com um pouco da informalidade, né? Que a pessoa perdeu o emprego, começou a fazer para se manter, para conseguir a renda dela, começou a fazer um biquinho ali, fazer uma sobremesa, um bolo no pote, fazer um sanduíche, um pão caseiro, enfim, N coisas que a pessoa viu que é lucrativo, ela faz o próprio horário dela, ela não precisa trabalhar sábado, domingo na maioria das vezes, não precisa trabalhar à noite, e ela vê que se ela ganhar um pouquinho menos, mas ela fazendo o trabalho dela, para ela, vai ser muito melhor do que ela trabalhar como funcionário.
Claro, perde os benefícios, né? Rui, você está contando um negócio que, mais uma vez, genial. A galera, tenho certeza que quem está escutando esse podcast está aproveitando muito o que o Rui está trazendo. Eu quero trazer uma outra situação que ilustra o que o Rui está dizendo. Os meus colaboradores, em uma das últimas reuniões que eu fiz com eles, eles me pediram, Marcelo, a gente sabe que aqui existe uma regra na pizzaria, e essa regra é ninguém folga no sábado, afinal de contas, sábado é o meu principal dia, né? E o meu discurso com eles é que segunda, terça, quarta, quinta-feira são dias que a gente tem uma flexibilidade muito grande para folga, mas que no sábado eu não conseguiria dar essa folga. E o que a gente vê é que a característica da mão de obra mudou muito, as pessoas valorizam tanto esse tempo de qualidade, Rui, que nessa conversa eles me convenceram a trazer folga no sábado. Então, o que eu prometi para eles e que a gente está testando é um sábado por mês o meu colaborador pode folgar. Por enquanto está funcionando muito bem e a gente entende que a gente precisa se adaptar. De outra forma, dificilmente a gente vai ficar no mercado. Eu não quero aqui dizer que isso vai funcionar e que esse é o melhor caminho, mas eu quero aproveitar a sua fala para dizer que é muito importante o carinho com o seu colaborador, o respeito, que é uma coisa que você trouxe. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto nas minhas aulas, nas minhas mentorias, porque isso faz muita diferença na minha jornada, fez muita diferença até aqui, esse carinho, esse respeito com as pessoas que trabalham com a gente, afinal de contas, muitos deles entregam ali uma grande parte da vida deles. Sem dúvida. Para viver um sonho com a gente. Sem dúvida. Então eles precisam sim que a gente tenha esse respeito e esse carinho. E é graças a essa mão de obra, aos colaboradores, que eu estou onde eu estou e muitos estão, né? Verdade. Você não pode chegar e tratar teu funcionário como qualquer coisa. Funcionário tem que ser tratado com respeito. Claro que sim. Né? Ter um ambiente humanizado, com condições disso e daquilo. Lá no meu restaurante, o meu funcionário come o que o cliente come. Ele vai lá na geladeira, ele pode fazer o que ele quiser. Quer grelhar uma carne, quer fazer isso, ele come, ele tira a comida do buffet. Ele vai lá nas panelas, ele come a mesma coisa. Não tem. Claro, isso daí é uma questão que eu não vou me meter na empresa do fulano, do ciclano, mas eu tenho essas condições de fazer. Melhor você fazer isso do que você pegar um funcionário comendo escondido e você dar uma advertência e chamar uma atenção. Sim. Sim. É bastante desafiador, né, Rui? Não é fácil. Todos nós que temos restaurantes, já que a gente trabalha com a comida, a gente precisa trabalhar o controle dessa comida, a gente precisa, de fato, entender o que a gente está gastando ali, o que a gente está investindo com funcionários e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma flexibilidade para que não aconteça o que você está trazendo. Esse tipo de escape. Então, não tem uma resposta única, a gente precisa entender qual é o melhor caminho para que cada negócio seja viável. Você está trazendo um caminho aqui que há muitos anos tem dado certo, então é sempre muito desafiador para a gente conseguir encontrar esse caminho de controle e de flexibilidade ao mesmo tempo. Rui, como é que você fez na pandemia? O que de fato você conseguiu fazer para não fechar seu restaurante? Eu sempre tive muito planejamento no meu dia a dia, no meu mês e no meu ano, assim, sabe? Na vida do restaurante, eu sempre tive os pés no chão. Nunca gastei além do que eu tive, o que eu recebia. E hoje o restaurante ele tem uma saúde financeira estável, boa, graças à minha administração e da minha esposa. Hoje o meu restaurante ele tem equipamentos de primeira, tudo, a cozinha dos sonhos de muito restaurante. Na pandemia, por eu estar dentro de um centro comercial, que é considerado como shopping, a gente teve que fechar. Sim. Por causa dos decretos. Uma semana podia delivery, uma semana podia só retirada. Restaurante de rua pode só retirada no balcão ou pode só fazer delivery. E como a minha indicação fiscal na prefeitura ela era considerada um centro comercial, um shopping, era fechado 100%. Nossa. Então eu não pude fazer nada.
Nada, nada, nada. E graças a Deus não mandei nenhum funcionário embora. Todos ficaram em casa, recebendo seu salário no dia 5, seu vale no dia 20, por uma questão de planejamento. Sofri, lógico que sofri. Sim. Tivemos um desfalque considerável de faturamento, mas estamos vivos e cada vez mais vivos ainda com o planejamento. O planejamento é tudo. Se você planeja as tuas finanças, Sim. se você vê que o teu negócio está dando lucro, não precisa gastar 2 vezes mais do que você está ganhando. Então planeje, invista em reformas, invista em equipamentos, invista em funcionário, que você cada dia vai prosperar mais ainda. Esse é um ponto muito sensível para o dono de restaurante, Rui. Eu costumo dizer que as nossas vendas, que no seu caso, né, mais de 400 pratos todos os dias, e em alguns dias aí vendendo mais de 700 refeições. É um restaurante que vende muito, muito a nível nacional, inclusive. As nossas vendas, eu considero, se o nosso restaurante fosse um time de futebol, as vendas seriam o ataque desse time. Então a gente precisa fazer o gol. E aí você está fazendo esse gol. O seu restaurante está vendendo, está tendo um bom fluxo, mas se a gente não cuidar do controle e da gestão financeira, que é a nossa defesa, a gente vai tomar mais gol do que a gente vai fazer. Ah, sem dúvida. Então muitos donos de restaurantes não sabem, mas o restaurante deles é uma mina de dinheiro. Só que o empresário acaba misturando as finanças pessoais com as finanças do restaurante, e aí muitas vezes o cara tem um gasto de 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês, e aí ele fala: Marani, meu restaurante não dá dinheiro, no final do mês não sobra nada. Não sobra porque ele gastou a margem toda de lucro que o restaurante dele deu. E aí muitas vezes, Rui, ele não faz o fluxo, ele não tem uma grana de capital de giro, e aí precisa comprar uma mercadoria ou eventualmente um equipamento quebrou, ele começa a passar aperto, começa a ter que tomar dinheiro emprestado, porque ele não tem um prolabore definido. Sim, ali, ele não tem... E isso daí acontece muito, viu? Acontece muito, muito, muito. Eu conheço várias pessoas que às vezes o cara tira a venda dele da máquina ali, que hoje as vendas hoje são 98%, 95% cartão. Sim. Vê aquilo ali, vendi tanto isso, mas ele tem que levar em consideração que ele vai receber daqui 30 dias, ou daqui 48 horas, débito ou crédito, e ele tem que separar vida pessoal com vida física e jurídica. Sim. Senão o cara vê o extrato da conta jurídica lá, porra, beleza. Ah, vou ficar uma semana sei lá, na praia. Vou fazer uma viagem. Cara, mas ele não pode esquecer que dia 10 ele tem que pagar imposto, dia 5 tem que fazer vale, pagar aluguel se ele tiver aluguel. E é aí onde a pessoa se perde. É verdade. Né? É que no restaurante entra muita grana, mas sai muita grana também. Hoje, no meu restaurante, quando a margem dá 30%, é uma margem excelente. 30% é uma loucura. É uma margem, nossa. Muito. Você vê aquele volume lá de vendas, de compra disso e daquilo. Você vê, paga tudo, 25, 27, 24. Dependendo do teu jogo de cintura, é isso aí. Sim. E a pessoa às vezes se ilude com isso daí, né? Sim. E até o próprio cliente, né? Vê aquela fila lá no restaurante, lá de 50 pessoas na fila esperando o lugar para entrar, fala assim, pô, o Rui tá rico, né? Mas ele não sabe que aquele valor daquele prato que ele comeu lá de R$30, eu vou pegar só 25%. É verdade. Né? É verdade. Os meus amigos, as pessoas que me conhecem, você tá falando sobre isso, né, Rui? Eu tava, inclusive, falando com o Beto no outro podcast que a gente gravou, que as pessoas acham que todo dono de restaurante é rico. E, na verdade, é o contrário. Quase todo dono de restaurante não é rico. A maioria vende o almoço para comprar a janta, que era o que você estava falando aqui. Os restaurantes no Brasil, em sua maioria, faturam menos de R$20 mil. Tem um dado da Abrazel que mostra que, dentre os negócios de alimentação, mais de 60% dos negócios faturam menos de R$20 mil. As empresas são familiares
Então é o marido que trabalha com a esposa, é o filho que trabalha com o pai, é o primo que trabalha com o outro primo. Uhum. E as estruturas quase sempre são estruturas de subsistência, Sim. que é eu tenho meu restaurante para viver. E as pessoas que vêm de longe acham que o dono de restaurante é rico, que o dono de restaurante é milionário. É. Claro que a gente tem muitos exemplos de donos de restaurantes muito bem-sucedidos, de donos de restaurantes que fizeram verdadeiras fortunas com restaurantes, mas não é a maioria. O dono de restaurante que está nos escutando, ele precisa saber que a maioria dos donos de restaurantes não consegue ter uma boa remuneração. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa plantar isso, a gente precisa melhorar. Afinal de contas, Rui, você está me contando que tem mais de 20 anos que você trabalha com restaurantes. Então, isso não aconteceu da noite para o dia. Não. Você começou vendendo lasanha. Então, é uma jornada. Até você né? ter uma estabilidade, não é fácil. Sim. E tem que ter a cabeça no lugar, planejar para você alavancar suas vendas de uma maneira lucrativa. Sim. Rui, eu estava vendo lá nas suas redes sociais que você faz um polvo incrível. Como é que é a sua relação de cozinheiro além do restaurante? Você adora cozinhar para os amigos, para a família? Ou você já está de saco cheio de cozinha? Não. Eu cozinho no restaurante de segunda a sábado, faço janta em casa de segunda a segunda e gosto de receber os amigos em casa muito, muito. A minha ligação com a cozinha é um cordão umbilical. É Que incrível isso. diariamente. Você faz janta quando chega em casa. E por que não leva comida do restaurante? Normalmente o filho, né, eu tenho um filho hoje de 23 anos. Normalmente o filho fala, mamãe, o que nós vamos jantar? Ele pergunta para mim o que nós vamos jantar. Não que minha esposa ali não cozinha, ela cozinha, mas eu tomo a frente e tô ali. Quando ela tá cozinhando, eu tô metendo o bedelho e quando ela cozinha eu já nem vou lá porque eu quero deixar ela tranquila. Mas a minha relação com a cozinha é diária e muitas horas. Muitas horas. É. E adoro o polvo, como eu não como proteína vermelha, não é uma questão de ser vegano, vegetariano, nada. É uma questão que, como eu sou bariátrico, eu de uns anos para cá, a proteína vermelha começou a ficar muito indigesta para mim. Começou a não me fazer bem. Sim. E eu gosto de comer e ficar bem. Então, eu tirei ela da minha alimentação, como alguma coisinha assim, um carpaccio, uma coisinha bem sutil assim, mas não carne vermelha, ela tá fora. E aquele polvo é bom mesmo? Polvo, nossa, modéstia à parte, eu faço, acho que um dos melhores polvos da cidade. Olha isso, eu vou ter que... Mas eu faço em casa, viu? Não no restaurante. Eu vou ter que ir lá na sua casa, então, experimentar esse polvo. A minha casa, eu sempre brinco com o Beto, eu falo assim, eu sempre tô aqui domingo e feriados esperando o interfone tocar para ver se chega um amigo para gente sentar numa mesa, bater papo, conversar e tomar uma cerveja, um vinho e degustar principalmente. Isso é uma das coisas mais incríveis do mundo mesmo, né? Pelo menos para mim também. Receber os amigos, ter o prazer de cozinhar para os amigos, bater um bom papo, tomar uma boa bebida. Muito bom isso, hein, Rui? E trocar figurinha, né, Marcelo? Isso que é bacana também, né? Sim, como a gente está fazendo aqui agora. Daí. Rui, a gente já está caminhando para o final desse episódio. Eu adorei conversar com você aqui. Que papo agradável, que delícia de conversa. Dono de restaurante adora conversar com dono de restaurante, né? Sem dúvida. Rui, eu quero saber agora os seus planos para o futuro. O que você imagina? Você pensa em expandir o restaurante do Rui? Você pensa em manter o que você já tem, que já é muito grandioso? Você pensa em se aposentar no ano que vem? Me conta um pouquinho dos seus planos para o futuro. A gente cansa muito, né? Porque a rotina de dono de restaurante, ela é muito puxada. Pesada. Né? Puxada. Então, a gente sempre pensa em abrir mais alguma coisa, né? Projetos eu tenho vários em casa. Sim. Eu perco o sono de madrugada, abro a gavetinha ali da minha mesinha de cabeceira ali, já pego a caneta e já começo a desenhar um projeto novo, a fazer até um cardápio. Então ali eu tenho acho que uns 20 projetos ali futuros. Mas agora, no momento, eu ainda vou ficar com o restaurante. Mas ideias são inúmeras e cada uma virada para a gastronomia.
Essa é a cabeça do empreendedor, que não para nunca. Rui, para as pessoas te conhecerem, fala aí o seu arroba lá do Instagram, do seu restaurante. Conta pra gente, eu tenho certeza que as pessoas vão querer te conhecer O melhor. arroba do restaurante ele está meio desatualizado, porque você cuidar do restaurante e a rede social é um pouquinho desafiador e você tem que estar sempre ali com o conteúdo, sempre estar interagindo com o cliente. Para esse ano a gente até está vendo uma empresa para administrar, para dar uma vida nas redes sociais, né? Então o arroba do restaurante arroba restaurante do Rui no Instagram, e o meu pessoal é Rui1403, que é a data do meu aniversário, Rui com Y, e tá lá. Eu gosto de postar umas coisas lá e provocar o pessoal. 1403 e arroba restaurante do Rui com Y também. O Rui tá ganhando tanto dinheiro, galera, que ele não tá precisando nem postar na rede social. Não estão nem fazendo propaganda. Rui, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter batido esse papo aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz em te conhecer aqui pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Estou muito feliz aqui de você ter vindo nos atender gentilmente. E eu que agradeço o convite e a oportunidade para a gente bater esse papo aí gostoso aí. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.